Olá, estamos de volta aqui a mais um dia de gravações com o nosso Pode Gestar. E hoje a gente tem o prazer de estar aqui com nossa querida colega Marina Luísa, dermatologista, uma das mais tops da nossa cidade, e que foi nossa paciente gestar, que a gente teve prazer de acompanhar na gestação, tanto no pré-natal, no parto e nas ultrassons, com vários assuntos que são, assim, dia a dia do nosso consultório. Muitas dúvidas quanto ao que se pode usar, né, de cosméticos na gestação, pintura de cabelo. Então, hoje a gente vai desvendar todos esses mistérios com a top referência aqui, porque a gente muitas vezes também tem dúvida. Então, hoje ela vai tirar, inclusive, nossas dúvidas, que muitas vezes... Porque, assim, essa questão cosméticos, né, produtos são lançados todos os dias. Então, às vezes, nem a gente que não é a especialista na área, né, de dermatologia, a gente consegue acompanhar a velocidade com que aparecem os novos produtos. Então, a gente abriu caixinha de perguntas, a gente tem várias dúvidas e hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas e trazer as melhores informações para vocês. Fala aí um pouquinho para a gente sobre vocês, sobre sua trajetória na dermatologia, Marina. Antes de tudo, quero agradecer o convite, né? Nossa relação vem muito antes daqui. Somos colegas, mas agradeço demais a toda a equipe Gestar, uma família. Me sinto honrada por ter sido paciente de vocês e estar hoje aqui. Eu sou médica dermatologista, para quem não sabe, fiz residência médica na Universidade Federal da Bahia, depois fiz subespecialidades em São Paulo, na USP, tanto na parte de estética quanto na parte de câncer de pele. Voltei para Natal, abri minha clínica e hoje atuo nessa área. E realmente é um público muito selecionado, cheio de dúvidas, tanto pela própria fase quanto pelo que pode, pelo que não pode. Muito medo, né? Muito medo. Às vezes o paciente está usando e de repente... Às vezes eu me sinto até uma obstetra, porque manda mensagem pra mim. Marina, eu tô grávida, meu marido não sabe ainda o que é que eu posso usar daquela receita e tal. Então, assim, as tentantes, eu sempre oriento que siga a vida normal. Não existe nada contraindicado para tentante, né? Salvo algumas medicações muito específicas, enfim, pacientes que têm algumas doenças autoimunes, aí realmente a gente precisa de uma certa programação. Pacientes que têm alopecia androgenética, que é a popular calvície, né, de padrão feminino. Se estiver fazendo uso de algumas medicações orais, a gente orienta a suspender pelo menos um mês, a depender da medicação. Pacientes em uso de Roacutan, né, que é uma medicação rotineiramente utilizada, a gente também pede. Em bula, tá 30 dias, né, para suspender. Quando é no termo de consentimento, fala 2 meses. Então, e dos cremes, deixa aí, pode fazer o que quiser, usar o que quiser. Quando engravida, aí já tem algumas orientações específicas. Não gosto nem de usar o termo limitações, porque às vezes a grávida se sente muito, eu não posso. Vamos focar no que pode, né? Primeiro, a gente tem que entender as alterações fisiológicas, que isso vocês sabem de letra, mas muitas vezes as pacientes, elas ficam incomodadas, receosas, né? A gente sabe que mexe com a autoestima, infinitas, fora o boom hormonal, que a gente tem que... Primeiro trimestre é difícil, né? Então, fora as mudanças físicas, tem isso. Eu estava numa rotina do que estava fazendo e vou ter que suspender tudo. Então, quem nunca recebeu a fotinho de todas as medicações que ela estava usando, atira a primeira pedra. E aí, nessa fase, eu gosto sempre de educar e orientar a paciente mesmo do que ela não pode usar, tá? Não gosto muito disso, mas assim, é só para ter uma orientação de tá atenta no dia a dia, isso aqui eu vou evitar. Então, é basicamente ureia, até 3%, ácido glicólico, até 10%, os retinoides, que é uma classe de medicamentos e cosméticos, a gente não orienta a utilizar na gravidez. E alguns outros a gente libera. Por exemplo, um dos que sempre perguntam, ácido hialurônico, posso? Isso. Em creme, sérum, pode se banhar de ácido hialurônico, tá ótimo. O procedimento não pode, realmente não existem estudos que comprovem segurança dos procedimentos injetáveis em grávida, então a gente não realiza. Justamente isso elas perguntam muito. Doutora Priscila, Botox, que é uma coisa que sempre perguntam, né? Botox, a aplicação do ácido hialurônico, simplesmente não é nem que ele vale trazer algum mal para o bebê, mas como não há estudos que nos garantam fazer uso durante a gravidez, a gente acaba não recomendando, entendeu? Então, isso é um período limitado, é um período que a gente consegue, né, assim, a gente sabe até quando vai, então não precisa ter essa urgência de fazer naquele momento. Exato. Com relação, até por exemplo, às vezes tem uma paciente que faz um procedimento e
na próxima menstruação não vem. Aí às vezes fica, Marina, eu tô grávida. O que aconteceu? Fique tranquila. Quanto a isso, os estudos que tem, que mostraram pacientes no início da gravidez, que se submeteram a esses procedimentos, a longo prazo não tiveram riscos. Mas sabidamente grávida, a gente não faz esse procedimento, tá? A gente até brinca na dermato que Deus perdoa, enquanto não sabe. A partir do momento que sabe, aí a gente realmente não realiza esses procedimentos, né? É muito comum, né? A gente se deparar com isso. Ai, não sabia que estava grávida, usei tal medicação, bebi, estava fazendo tal tratamento. E eu acho que é sempre importante enfatizar. Ok, o que passou a gente não tem como evitar. Exato. Né? É acompanhar e é daqui para frente. Também não adianta ficar assim, né? Remoendo, porque não vai adiantar. Então, e a maioria das coisas, apesar da gente não recomendar que se faça, porque não tem estudos, como Priscila comentou, controlados, que garantam 100%, né, que não vai ter alguma repercussão, mas que a maioria das coisas, de fato, não vai até porque, por exemplo, como os retinóicos mesmos, eles são dose dependentes, entendeu? Isso. Então, os efeitos, os possíveis ou potencial de risco para o bebê é dose dependente. Então, aquela paciente que usa uma dose muito exagerada, que aí sim pode ter risco, enfim, mas que não é o caso, que assim que a gente descobre, a gente já dá as orientações. Eu acho que o mais conhecido, assim, que realmente tem uma repercussão muito ruim no bebê é o Roacutan, né? Inclusive, eu acho que tem termo de consentimento e as dermatos até pedem o beta-HCG. E a contracepção associada. E que tem que estar usando algum método contraceptivo associado de confiança, assim, e a paciente tem que ter a responsabilidade junto com o médico de entender e seguir direitinho, porque... A isotretinoína, especificamente, ela tem... Para você comprar, o paciente ele não vai chegar na farmácia e dizer, eu quero comprar. Não. E não é uma receita que a gente assina e carimba como se fosse um receituário normal. É o popular chequinho, é um talão de receituário controlado. Específico, né? Específico disso, do grupo dos retinoides, né? E tem também o termo de consentimento. E existem 2 tipos de termos, né? Dos homens e mulheres acima de 55 anos, que para essa população não tem risco, e para mulheres em idade fértil, que o Ministério da Saúde considerou abaixo de 55 anos. E para esse público, a gente tem que ter lá sempre o beta recente, não pode ser um beta do mês passado e tal, e botar. Nesse período, a mulher pode estar grávida e estar exposta. Então, a recomendação geralmente é que seja o beta da semana, que vai ser carimbada realmente essa consulta. E também está escrito lá a exigência do método contraceptivo. Então, a paciente tem que usar ou um DIU, ou um anticoncepcional, ou a própria laqueadura. Tem uma opção específica lá que é a abstinência, porque a gente sabe que existem pacientes que não são submetidas a relações sexuais, seja pela sua escolha sexual, enfim. Então, para esse público tem essa opção de abstinência sexual. Mas mulher em idade fértil, que seja possível essa gravidez, tem que ter lá sempre, é um respaldo, não só para o médico, mas também para o paciente, né? Paciente. Porque é uma medicação que é sabidamente teratogênica, que eu não sei o que a população entende por esse termo, mas é uma medicação que sabidamente ele causa má formação no bebê. Então, na bula, como eu expliquei, tem que ser pelo menos 1 mês. Então, a mulher que quer engravidar, a gente para 1 mês, daqui a 1 mês ela vai estar liberada para engravidar. Isso considerando que seja a isotretinoína. Tem uma medicação que é a prima da isotretinoína, que é a acitretina, que a gente utiliza para alguns pacientes com psoríase, que na verdade a gente nem utiliza muito em mulheres em idade fértil, justamente porque o tempo de metabolismo da droga para sair é muito lento, são 2 anos. Então, mulheres em idade fértil, isso em bula, em termo são 3 anos. Então, mulheres em idade fértil a gente não utiliza, né? Ou utiliza em criancinhas, ou realmente homens ou senhoras. Mas com relação à medicação, no geral, beleza. Tem essas orientaçõezinhas. Se chega uma grávida no seu consultório, né, que gosta de se cuidar, super vaidosa, qual seria, assim, uma receita básica? Claro que cada caso é um caso, depende da necessidade da paciente, mas o que é que você recomendaria, assim, para toda gestante? O mínimo, né, de cuidado com a pele. Até porque a gente sabe que algumas alterações são, né, muito características da gravidez, como melasma, muito comum, que são aquelas manchas, né, mais escurecidas na pele, que podem dar em vários locais, mas assim, quando fica no rosto, né, chama muita atenção. E é muito difícil de sair. Eu tenho melasma e é uma luta grande. E o que é que você poderia recomendar, assim, como
uma receita básica que toda grávida deveria fazer, o mínimo, assim. Perfeito. A gente estava até conversando antes sobre receitas que a gente escreve, que são orientações, às vezes, que não são nem medicamentos específicos. Orientações, isso. Quando eu recebo uma paciente grávida, antes de tudo eu oriento dois cuidados fundamentais: exercício físico e alimentação. Porque a duplinha vai ser muito importante no controle de peso, que é a medida mais efetiva para evitar estrias. Porque às vezes eu recebo as pacientes, eu quero o melhor creme anti-estrias do mundo, eu vou viajar, eu vou comprar. Certo. Tá fazendo exercício? Tá cuidando da alimentação? Bebendo água. Tá hidratando. Tá se hidratando. Tá cuidando da saúde. Cuidar da saúde reflete na nossa Eu pele. ainda faria outra pergunta. A genética é boa? Não, e aí vem... Mas essa a gente não tem muito começo. Não, mas essa eu pergunto, né? Eu pergunto, claro. Justamente porque, Pode assim... banhar inteira, mas se você tiver uma genética ruim... Eu pergunto, como é que foi sua mãe, sua irmã? Você já tem. Você já tem. Por quê? Justamente, tem pacientes que ficam, assim, encebadas de hidratante, e isso não significa que a paciente não vai ter estria. Já tem paciente que Tá nem abre aí. a mão, tá nem aí, faz um barrigão. Gemelar, eu já vi Mesmo gemelar que não assim, teve não tem estria. estria. Estria, né? Então, documentado mesmo, mais efetivo para evitar estrias é o controle adequado de peso, que eu sei que isso vocês são bem orientam bem direitinho a paciente. Com relação a cuidados de pele, de produtos, né? Com relação a evitar aquelas substâncias que eu falei. E o básico, um bom sabonete, um bom hidratante e um bom protetor, tá? Quando eu falo hidratante, pode ser um hidratante que sirva para o corpo, que sirva para o rosto, mas se puder ser um específico, ok. Hidratantes do rosto, a gente tem composições muito boas, à base de ácido hialurônico, alguns mais glicerinados, aloe vera, tem hidratantes com niacinamida, que é excelente, a grávida pode utilizar. Tem até sérums noturnos, numa concentração maior, que também pode usar, bem tranquilo. E protetor, o recomendado é que seja um protetor mineral, isso assim seria o ideal. Mas a gente sabe que, assim, como o Pri já falou, o efeito de alguma substância tópica para ter uma absorção é ínfima. Então, assim, se você tem um protetor que você gosta, tem o hábito de usar, é um protetor solar que não tenha nenhuma daquelas substâncias que eu citei anteriormente, né? Nenhum retinol que não tem. Um ácido salicílico, ácido glicólico, que isso a gente sabe que não existe na composição dos protetores. Então, ok. O protetor com cor é uma estratégia excelente, né? Ou usar um protetor branco e por cima passar uma cor, seja uma base, um corretivo, enfim, porque o pigmento, ele é uma barreira física na proteção do melasma, né? Tem alguns protetores, inclusive, que eles no mercado, por assim, legislação mesmo, questão de Anvisa, eles são considerados clareadores. Nem protetores eles são, mas tem lá o FPS, o PPD, tudo bem direitinho para o paciente. Ótimo. Com relação ao melasma, eu acho que é um dos grandes Vilões. A paciente sofre realmente, Desafio, porque muitas vezes né? a paciente não tem e surge na gravidez. E mexe com a autoestima, né? Porque tá lá, eu não tinha isso agora, enfim. É importante a gente orientar a paciente que é uma doença inflamatória crônica, não significa que não tem tratamento, não significa que não tem controle, não significa que não vai sumir. Mas tem que entender que é uma fase que vai passar realmente pelo boom hormonal, e aí a depender também do que a paciente necessitou para essa gravidez, né? Se foi uma tentante, que usou alguns hormônios antes, ou que no início da gravidez ela também tomou alguns hormônios para segurar, enfim. Isso pode repercutir na pele, a gente sabe, tanto para próprio melasma, tudo como, por exemplo, para acne, né? A gente vê que tem mulheres que sofrem muito. E é bom Eu a gente acho que inclusive, Marina, eu acho que é uma das primeiras queixas quando elas chegam, minha pele estourou, né? Então, a acne é uma coisa e eu acho que é uma das que mexe mais com a autoestima também, porque você fica sem controle. Então, eu acho que é um das primeiras queixas que elas trazem, o que eu posso fazer para isso aqui? Essa questão da acne, eu até brinco que o meu diagnóstico foi totalmente dermatológico, o meu. De gravidez. De gravidez. Minha mão encheu de Sua desidrose. característica. Minha mão encheu de desidrose, que são várias bolinhas d'água, era uma coisa assim, intensa. Eu comecei a ter espinha e eu, gente, tem alguma coisa estranha. Aí eu ia fazer uns exames, né? Enfim, antes eu vou acrescentar o beta. Eu tenho os outros exames pra fazer. E tem, tanto é que o beta foi solicitado por mim. Foi uma graça. Quando chegou um beta, acho que foi 7, né? Porque eu acho que foi um dos betas mais baixos que veio. Como você acabou de descobrir que você Foi uma coisa assim. Seu beta acabou de tornar-se Aí eu fiquei positivo, né? seriando, assim, eu fiquei fazendo doação de sangue no laboratório, porque, assim, 48 horas, muito 50, baixo, muito baixo, eu não consegui fazer, marquei pra Rimena, acho que eu tinha 4 semanas, não tinha nem dado prazo menstrual ainda.
E aí, não, só com 6 semanas. Aí fiquei fazendo beta de 48 horas e 48 horas, mas enfim, a acne foi algo que mexeu comigo. Mas né? pra você ver, né, com 15 dias, que se você fez com 4 semanas, né, eu teoricamente estava com 4 semanas, fazia 15 dias da concepção e já tinha a parte hormonal, já é impressionante. Sim. E mexe, né? Enfim, aí a pele oleosa, cabelo oleoso, enfim. Então, os produtos específicos para isso, né? Quando a acne, especificamente, quando a paciente não está grávida, a gente tem um arsenal muito grande. Muito maior. Quando ela está grávida, a gente tem algumas indicações mais específicas, né? Então, o ácido azelaico é uma excelente estratégia, tanto para o melasma quanto para a acne. Claro que isso tem concentrações diferentes, a gente pode associar outros ativos, né? A depender, porque às vezes é uma paciente que está com acne e tem aflorou uma dermatite seborreica. Às vezes é um paciente que tem uma rosácea e o melasma apareceu. Então, a gente vai associando esses ativos a depender realmente da gravidade e da situação da paciente. Mas, de básico, sabonete hidratante e protetor, o ácido azelaico tá liberado, pode usar. Niacinamida também, ácido hialurônico, excelente estratégia. Vitamina C, vira e mexe, o povo pergunta, né? Posso vitamina C? Gente, vira e mexe quase sempre, né? É ótimo. Pode, só não esfregue na cara a laranja e o limão. Mas se você comprar o creme de vitamina C, pode sim. Inclusive, uma excelente estratégia. Por ser antioxidante e tem esse efeito pro melasma, né? Enfim, tem textura de pele, tudo aquilo que as pacientes adoram. Eu acho que uma das coisas mais importantes de se dizer é que, assim, engravidou, a paciente está grávida, é lembrar sempre, eu falo muito para ela no consultório, protetor solar. Minha gente, é protetor direto, porque a gente já fica com mais essa predisposição, não só roxo, a gente está falando muito de roxo, mas mancha pela pele, foi pro sol, voltou, você fica mais susceptível, sua pele fica mais sensível, entendeu? Então, às vezes uma insolação numa grávida vai ser completamente diferente de uma não grávida, né? Então, tem que ter esse cuidado, muito protetor. Total. E, assim, uma coisa muito interessante, né, que nós que já estivemos grávidas, parece que seu cabelo nunca esteve tão maravilhoso na vida. Na gravidez, o cabelo não cai, o cabelo é brilhoso. Tem volume. Mas depois que o bebê nasce, minha gente, o que é aquilo? 99% de queixa. Doutora, cabelo, parece que o filho assim, não caiu 9 meses, ele cai. Doutora, eu tô ótima, eu tô com um problema, meu cabelo não para de cair. E a gente responde, é desesperador. Assim mesmo. Você parece que vai ficar careca. Eu me lembro completamente. Eu parecia que tinha 2 orelhas do panda. E era na frente. Por que o cabelo não pode cair atrás? Ele precisa na frente, minha gente. Essa questão do cabelo, eu até existe solução, é só rezar e ter... Deus. Quanto tempo, Marina? Essa é a pergunta que eu acho que elas ficam na maior ansiedade. Quando é que vai acabar? Né? Tem o que fazer. Tem o que fazer. Vamos focar primeiro no lado positivo, que é o benefício dos hormônios da gravidez para o cabelo. Né? Realmente, o que é que acontece? Os hormônios da gravidez, eles prolongam a fase anágena, que é a fase de crescimento. Então, o cabelo fica aquela coisa. Realmente, ele vai ficar mais volumoso, mais brilhoso, talvez um pouquinho oleoso, mas enfim, o volume, o brilho do cabelo é fantástico. Claro, tem mulheres que vão dizer que não viveram isso, mas é esperado. No pós-parto, e aí vale frisar que independente da via de parto, independente se a mulher amamenta ou não, porque também é um dos mitos, né? Isso. Eu amamento, eu não amamento. O meu parto foi cesárea, o meu parto foi domiciliar. Independente da via de parto e de se amamentou ou não, a mulher está susceptível ao que a gente chama do eflúvio telógeno, que é a queda de cabelo pós-parto. Esse eflúvio telógeno, na verdade, é a queda de cabelo pós-estresses traumáticos ou estresses metabólicos. Isso. Pós-medicações. Foi muito comum no Covid, né? Então, pós-infecções. Antigamente, antes do Covid, a gente via mais nas dengues hemorrágicas, não era nem na dengue clássica normal. Nas mais inflamadas, digamos assim, né? Na dengue hemorrágica. Já no Covid a gente viu muito. E na gravidez acontece pelo processo fisiológico hormonal. Então isso pode acontecer. É uma queda abrupta, né, de hormônio. É uma queda abrupta. É pela queda abrupta do hormônio que você tem essa reação. Isso. E assim, às vezes a mulher chega, provavelmente vocês pegam na primeira consulta, doutora, eu tô ótima, minha cicatriz, ou então meu parto, tudo, minha mama, minha amamentação, meu cabelo tá ótimo, não caiu.
E aí a gente fica assim. Vai cair. Não, mas não tá no tempo dele cair ainda. Porque não é assim que, A né? queda, ela Geralmente são- acontece em média, 3 meses 3 após. após. Porque é o tempo, lembra que eu falei da fase anágena, que é a fase de crescimento? Ela se Quando fecha. acontece esse processo, enfim, esse estresse metabólico, essa mudança hormonal, esse boom, que o organismo aciona aquele gatilho até entrar na fase de queda, ele vai durar 3 meses. Então, a mulher só vai perceber essa queda daqui a 3 meses. Comigo foi assim, no mensário, no 3º mês, era o bolo e a casa cheia de cabelo. Bolo de cabelo. É. Depois, maiorzinha, ela pegava. E essa queda, ela dura de 3 a 6 meses. É. Então, eu sempre oriento a paciente. Do 3º ao 9º mês, realmente, você vai ver uma queda abrupta, assim, intensa. E eu até explico a algumas pacientes, depois que eu fui mãe, nada como a gente ser paciente também, para ser bem mais empática. Coisas que os livros não ensinam. É um processo. A gente sabe totalmente a teoria. É. Explica para os pacientes e fala, é assim mesmo, cai muito, mas fique tranquila, seu cabelo vai nascer. Mas quando a gente olhava e dizia, meu Deus, está caindo muito mesmo. Cai muito, mas é um processo fisiológico. Assim como durante os 9 meses, a pele teve toda a sua distensão, teve a formação do osso, do olho, do coração do bebê. Nesse processo, o cabelo ele vai se renovar. Então, ele vai cair realmente de 3 a 6 meses, ou seja, do 3º ao 9º mês do bebê, mas depois ele cresce. Eu até brinco com as pacientes, olha, na festa de 1 ano, se você fizer, você vai ter dificuldade para prender o cabelo, porque vai ficar aquela falha cheia de baby hair, que a gente chama, né? Que é o cabelinho que tá na frente. E aí, a grande pergunta é, o que é que eu faço para evitar? Infelizmente, não existe nada. Não. O que é que a gente sempre se atém, até o mesmo exemplo da estria. Recorrer para a genética. Sua mãe teve, sua irmã teve, e mesmo que elas não tenham tido, não significa que você não tenha. Não vai viver. A gente fica com aquele ânimo de que... A pergunta, muitas vezes, Marina, é o que a gente consegue fazer, né? Então, será que não é uma vitamina? Será que não tem nada que eu possa? Então, alguma substância que seja boa para a queda de cabelo me ajuda agora? Então, assim, não, calma, né? Tem um pouquinho de... Sempre os pacientes se pegam na vitamina, Da né? vitamina. E aí, existem alguns fatores que a gente fica alerta nesse processo da queda, né? Pacientes que tiveram histórico de reposição de ferro durante a gravidez, né? Que tiveram algum, enfim, um hipotireoidismo na gestação, a gente fica atento se realmente conseguiu regularizar esse processo no pós. As vitaminas, aí vitamina D, vitamina B12, a gente fica um pouco atenta, zinco, selênio, mas muitas vezes essas pacientes estão com as vitaminas maravilhosas e a gente só tranquiliza e é o processo. Existem algumas outras, silício orgânico, próprio ácido hialurônico, que eles têm o efeito de fortalecer a fibra. Então, nesse processo da queda, você não vai ter quebra, que é um outro fator que acaba interferindo na percepção de que você está com menos cabelo. Imagina, você está caindo muito cabelo e de repente você começa a quebrar. Seja porque a gente vive de coque, né? Dá um jeito de ficar com o cabelo preso em casa. Enfim, interfere na quebra. Então, o uso de algumas vitaminas fortalece o fio e esse fio que está nascendo acaba que vai resistir mais, né? Mas assim, nada que corte ou evite esse processo, realmente é viver o processo. E queda de cabelo está relacionado com estresse, né? Então, aí você imagina qual é o ambiente mais estressante do que um puerpério. Do que um puerpério. Às vezes você não tá com problema com funcionária, tá com problema com bebê que tem a PLV, né? Que tem não sei o quê, não come direito, não se alimenta, não faz atividade física, não tá conseguindo ter uma vida, no mínimo, saudável. Isso vai contribuir também para um estresse de uma maneira geral. Às vezes é uma repercussão na amamentação. Eu tive uma paciente que teve uma mastite braba, internou tudo, enfim. E ela porque ela teve antibiótico, enfim, teve o tratamento, o estresse, o processo infeccioso, somado ao processo fisiológico que ela já tinha vivido. Aí vai piorar. Então, o cabelo dela realmente caiu, mas enfim, foi bom demais. É difícil. Outro aspecto, eu acho que, assim, é legal a gente falar, e eu queria que você comentasse um pouquinho, se tem muito o que fazer, são as cicatrizes, né? Assim, os procedimentos que a gente às vezes precisa fazer, as cesáreas. Tem alguma coisa que ajude a cicatriz ficar mais bonitinha? Claro que tem a predisposição, né, genética, para ter aquelas cicatrizes hipertróficas, mas existe alguma coisa para a gente ajudar aí a natureza?
É importante a gente saber justamente a tendência genética da paciente. Se a paciente já passou por algum corte, alguma coisa que realmente ficou com aquela cicatriz, com algum distúrbio de cicatrização. E existem alguns géis de silicone, alguns adesivos, algumas pomadas que têm o efeito de ajudar a cicatrização. Mas aí a gente vai entrar numa fase que, como a Pri falou, o puerpério é muito estressante, tem uma exigência nutricional muito forte da mulher. Então, às vezes, orientações básicas, igual ao início da receita da grávida. Uma alimentação adequada. Eu sei que é impossível, mas a gente sempre diz para a paciente, evitar esforço. Tivesse o sono, né? Evitar esforço, sono, né? Assim, qual é a puérpera que nas primeiras horas dessas áreas já tá lá querendo pegar a criança, fica todo mundo, calma, repouso, eu estou ótima. Enfim. Desse jeito. E aí isso pode interferir na cicatriz. Com relação a procedimentos, aí realmente vai depender do tipo desse distúrbio de cicatrização, porque existem as cicatrizes hipertróficas, que muitas vezes os pacientes confundem, já chega, eu tenho um queloide. E aí vale a gente explicar para o paciente que o queloide é aquele aspecto, entre aspas, tumoral, ele passa dos limites da cicatriz, ela fica bem aberrante, né? Então, para esses, realmente tem abordagens muito mais agressivas, respeitando o tempo de cicatrização, porque às vezes a mulher chega desesperada já no primeiro mês, eu quero cuidar da minha cicatriz, calma, o que é que sua obstetra passou? Vamos primeiro organizar, ver o que ela passou, depois que está com a cicatrização em andamento, porque às vezes tem uns que já querem de início com essa preocupação, né? E às vezes a gente tem que entender o processo fisiológico e respeitar o tempo das coisas também para a gente intervir. Isso. E aí pode ser laser, pode ser infiltração e todos esses outros métodos que eu falei de pomadas e adesivos, enfim, mas realmente depende de cada caso. E processos também do pós também, né? Aquela paciente que teve mais inflamação ou que precisou, tudo isso vai predispor a ter até o risco maior de queloide, de fazer uma cicatriz hipertrófica é muito maior. Sim. Se foi muito embaixo, às vezes o corte fica, né, faz muita foliculite próximo ali, aí isso complica também. Enfim, às vezes você faz a mesma técnica, o mesmo fio, e um paciente, às vezes até que foi para UTI várias vezes, porque o bebê teve que ficar lá e tal, a cicatriz ficou uma linha. E aquela paciente que ficou em casa, que teve um repouso relativo, a cicatriz fica toda diferente, né, ou não do jeito que ela gostaria. Então, realmente depende muito, a parte genética ela é muito forte em cicatrização. Uma outra questão no pós-comum, além da cicatriz, são as estrias. Né? E aí, a gente consegue... O melhor momento da gente intervir na estria é quando ela está vermelha. Assim, muitas vezes esse processo é na gravidez. E aí, na gravidez, a gente utiliza cremes específicos para essa situação, né? Procedimentos, geralmente, a gente não faz. No pós-parto, aí a gente já consegue, sim, fazer. Tem radiofrequência microagulhada, tem alguns lasers específicos, alguns peelings, mas realmente vai depender da área, do tamanho, da extensão corporal, né? Quanto de estria essa paciente tem, se está vermelha, se está branca. E principalmente ajustar a expectativa, porque eu acho que às vezes a paciente vem muito na angústia. Ai, apareceu isso, calma. Vamos tratar. Marina, e você recomenda o quê? 15, 30 dias pós-parto? 30 dias pós-parto, pelo menos, para a gente passar por essa avaliação. Entendi. Né? Até porque muitas vezes a mulher ainda está no olho do furacão e está no tempo de cicatrização. Com 30 dias a gente consegue já iniciar. E no básico até, o vermelhinho da própria cicatriz, pacientes às vezes chegam pra gente com 3, 4 meses, não, mas ainda tá. Não, calma que é o tempo mesmo. Tem pacientes que vão levar 6 meses para deixar ela branquinha, às vezes leva até 8 meses, eu já vi 8, 9 meses para deixar ela. Quanto mais branquinha, né? A pelezinha mais clara é mais difícil. Aí, Marina, você falou uma coisa agora, que é peeling. Então, as pacientes reclamam muito da questão de hiperpigmentação, né? Então, região de virilha, axila, o que elas podem fazer? Então, essa é uma coisa que elas perguntam muito pra gente. O que a gente pode ter tratamento? A gravidez e depois, e no né? pós-parto. Na gravidez, a gente sempre explica à paciente que algumas hiperpigmentações, o escurecimento de algumas áreas é fisiológico, é esperado na gravidez que algumas áreas possam escurecer. O mamilo é um clássico, a axila, a virilha, a parte genitália. Mas no pós-parto, quando tem esse boom hormonal de volta aos padrões fisiológicos prévios da gravidez, é esperado que isso retorne gradualmente, né? E a gente tem um tempo para isso, às vezes realmente depende de cada paciente, porque tem pacientes com 3, 4 meses, ai, minha linha desapareceu, tô ótima, tô feliz. Já tem uns que levam mais tempo, 6 meses.
A depender da situação, existem alguns peelings que a gente pode utilizar. Tem próprios cremes para casa que a gente consegue deixar para algumas pacientes. E a gente tem que ver também a situação de base. Às vezes é uma paciente que ela, além do fisiológico, fez uma acantose. Tinha uma diabetes gestacional, tinha uma diabetes prévia, uma própria resistência insulínica, enfim. Que, para quem não sabe, a acantose são algumas manchas mais escurecidas, que são sinais de resistência insulínica, diabetes, que tem uma característica mais aveludada. Então, elas já são mais resistentes, digamos assim, não é tão fácil da gente tratar. E principalmente a entender que muitas vezes o tratamento é mais de dentro para fora do que um cremezinho de fora para dentro. E alguns lasers a gente pode usar no pós-parto também, tá? Específicos para pigmentação, para tentar melhorar essa textura de pele. E mesmo amamentando também, alguns são permitidos. Mas realmente vai depender de cada caso e de cada situação. Na gravidez a gente orienta alguns cremes e entender e viver o processo, né? Não dá pra querer que a pessoa seja grávida com a barriga pra dentro toda. Não dá. Alguns processos são específicos da gravidez. É comum aparecer, ou então, assim, sinais. Eu até recebi uma pergunta que apareceu aqueles sinaizinhos de carne que aumentam, ou então algum sinal que a pessoa já tem e ele aumentar o volume, ficar maior. É comum na gravidez? É esperado. E eu sempre também oriento a paciente, imagine, de uma hora para outra tá nascendo um bebezinho, coisa mais linda do mundo. Nasceu um osso, um olho, dois rins, enfim, toda uma formação que aconteceu. Esse estímulo muito intenso faz com que realmente algumas alterações aconteçam, como, por exemplo, o surgimento de sinais. Então, às vezes, as mulheres percebem alguns sinaizinhos de carne no pescoço, na axila, entre as mamas, virilha, isso pode acontecer, alguns sinaizinhos de sangue. E o crescimento de alguns sinais prévios. Mas a gente fica preocupada porque na gravidez também pode surgir melanoma, que é um tipo de câncer de pele. Então, toda e qualquer orientação, a gente orienta que o paciente passe em consulta dermatológica. Quando eu falo que pode surgir melanoma, claro que é uma incidência, um risco muito baixo, mas tendo uma abordagem muito agressiva numa fase específica da mulher, né, que é a gravidez. Então, a gente sempre orienta a ficar alerta a esses sinais. Sendo esses benignos, tudo de boa, a vida que segue. No pós-parto a gente trata, a gente retira muito tranquilamente, tá? Alguns funcionalmente durante a gravidez incomodam. Crescem muito e ficam em áreas de sutiã, área de pescoço, axila. Né? E aí eles ficam realmente funcionalmente incômodos para paciente. Esses alguns a gente aborda já. E lembrar, né? Se qualquer aparecimento de lesão, seja sinal, alguma coisa que você não tinha, que lhe chamou a atenção, é importante ser avaliada. Porque muita coisa que a gente está conversando aqui vai mudar de paciente para paciente, e às vezes o que é normal para um caso não é normal para outro, então é importante sempre o olho do médico, né? Que a parte hormonal que reina assim na gravidez, ela já tem uma predisposição para a pele, né? Então tudo que for a parte estrogênica toda, ela tem uma hiperreatividade. Então é normal. Geralmente é mais comum a gente encontrar nas pacientes que já têm alguns sinais que no período da gravidez eles dobram ou triplicam, entendeu? Corno cutâneo também a gente vê muito na região aqui do dorso e tudo. E é isso, né? Eu acho que eu estava até orientando aqui, acho que umas 3 consultas mais ou menos no início da gravidez da paciente, geralmente é bom procurar sempre uma dermatologista, talvez no final para ter aquelas orientações, e no puerpério, com certeza, para tentar, né, melhorar um pouquinho mais essas alterações que a gente vê. Exato. Exatamente. Marina, você acha que a gente esqueceu de falar alguma coisa que você acha que é importante, que você gostaria de trazer para a gente? Eu acho que a gente podia continuar num negocinho. Pós-parto. Aí vem a questão dos anticoncepcionais, né? Assim, a paciente, ela fica muito ansiosa em relação ao uso de anticoncepcional, né? A gente tem uma conversa bem amistosa entre dermatologistas e ginecologistas com relação, por exemplo, ao uso de alguns DIUs. Aí elas sempre perguntam, e agora, como é que vai ser a questão de acne, de tratamento, né? Como é que o dermatologista entraria aí? No puerpério, como é que a gente faria essa abordagem? Com relação aos métodos contraceptivos, anticoncepcionais, a grande diferenciação para orientar o paciente, pensando em pele. Pele, eu tô falando em pele. Na pele. Eu sempre explico para o paciente, pensando na sua pele, talvez essa fosse a melhor opção, mas eu tenho que pensar como você, como um todo, né? Começa pela divisão se a paciente está amamentando ou não, né? Porque se ela estiver amamentando, esse rol de medicações diminui infinitamente. E aí a gente vai para uma classe de medicamentos
que pode favorecer realmente uma oleosidade, uma acne. Então, a mulher talvez... um melasma. Eu tô aqui bem devagarzinho, contando o que pode acontecer. Tem umas que chegam pra gente assim e dizem assim, eu acho que eu desisti desse método. Chega a ter até foliculite, né? O meu melasma foi depois de Juju. Eu tive no couro cabeludo, foi bem desagradável. E nas que não amamentam, aí a gente já consegue uma abordagem com outro tipo de ativas, de substâncias, que já são um pouco mais benéficas para a pele. E aí a gente não vai ter tanta acne, não vai ter tanta oleosidade. O melasma a gente tá passando por um tsunami hormonal, então eu não garanto. Não tem como. É um tsunami hormonal. Então, o melasma nessa primeira fase é mais complexo. É esperado, em literatura, que mais da metade dos melasmas regridam após o parto. Mas, assim, vale salientar que a gente mora numa cidade que é só lá. Então, assim, para o paciente ser muito regrado, é complexo. Imagine uma puérpera. Imagine uma puérpera ficar passando protetor de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Ela não vai conseguir, né? Às vezes, tudo que ela quer é, eu quero sair, eu quero ir. Então, nesse processo, a orientação específica do melasma fica um pouquinho mais comprometida. E aí, assim, no primeiro ano a gente não consegue segurar, independente do método. Mas tem outras estratégias. Não vou pensar só no método, não. Tem outras estratégias para segurar esse melasma. Eu queria acrescentar só uma pergunta, que foi uma pergunta de consultório. Doutora, quando é que eu posso voltar a fazer os meus tratamentos? Preenchimentos, os tratamentos de rotina da mulher fora do período gestacional. Pós-parto é liberado. A Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, já emitiu nota a respeito disso, né? Mas eu sempre faço uma relação muito parceira com a paciente. Eu digo, olha, realizo. A Sociedade Brasileira de Pediatria autoriza, mas eu quero que você pergunte ao seu pediatra, porque eu não vou comprar briga com ninguém, né? Não vou entrar nessa guerra. E os pediatras geralmente também liberam, né? É a mesma coisa de não entrar na guerra da tintura, que você tinha falado no início. Teoricamente, a gente não tem restrições com relação a isso. E realmente fica... Você vai ver que se a gente for conversar com vários colegas, terão condutas distintas. Então, eu sempre deixo a cargo da obstetra. Se ela liberar, está liberada. Se ela não liberar... Quem sou eu para passar por cima da obstetra? A obstetra é a pilota desse voo. Então, realmente vai depender de quem está conduzindo. Mas pode. Pós-parto, liberado. Eu mesmo, 5º dia do diálise, quando eu regularizei um pouquinho o meu sono, eu disse, pronto, agora eu vou fazer o meu, que eu já tô mais inteira para ressurgir. Joia, muito bom. Maravilhoso. Acho que falamos sobre várias coisas. Quer comentar alguma coisa sobre as pinturas de cabelo? O que é que pode, o que é que não pode? Eu acho as escovas progressivas e definitivas e, né, eu acho que... Comercialmente existem vários nomes, né? E aí vai ser difícil a gente ficar pesquisando... Porque tem botox capilar, daqui a alguns dias vai surgir um Sculptra capilar, alguma comercial, alguma coisa. Mas, basicamente, não pode, alisantes, né? Principalmente a base formol. E, assim, basicamente, se a gente for ver na molécula do que alisou, tem formol. Mesmo que lá ele olhe, não tem formol. Vai ter o primo do formol. Aí eu sempre pergunto, passou por uma fonte de calor? Passou para prancha, escovou, modificou. Se passou por fonte de calor, aquela pré-molécula que não era formol, quando você leu, virou. E alisou. Magicamente, alisou. Isso não pode, realmente não é recomendado. Né? Com relação à tintura, ainda é um pouco controverso. Libero a partir do 2º trimestre, mas foi como eu falei. Libero junto com a obstetra. Se a obstetra não libera... com a conduta do não libera. né? Eu sempre explico isso. Quem está comandando esse voo são vocês. A orientação geralmente é que a gente possa orienta a paciente que ela pode fazer uso de tonalizantes, entendeu? Isso. Depois das 16 semanas, entendeu? Geralmente a gente fala essa data porque termina a formação neurológica do bebê completa com 16 semanas mais ou menos, e aí depois a gente consegue liberar os tonalizantes. Mas tintura, principalmente a base metal pesado, é zero, entendeu? Talvez eu tenha me expressado mal. O termo tintura realmente não pode. Mas a parte de tonalizantes, que saem em média com 20 lavagens. Paciente com 20 lavagens, ele já saiu. É uma maquiagem do cabelo.
né? Pode. E principalmente os que não tenham amônia, a gente sempre orienta a evitar esses... Outra coisa que elas perguntam também é a questão daqueles sprayzinhos para cabelo branco, né? Sim, pra pode, mas eu gosto de explicar que é realmente uma maquiagem. Então, você tem um evento, use. Não dá pra você ficar usando, eu vou ali fazer a feira, eu vou ali pagar uma... Não. E também tem paciente que a gente fala isso, pode tonalizante, mas paciente, pelo menos da gente, que é mais alto risco, paciente de 43 anos, primeiro filho, 5ª fertilização, entendeu? Cheio de medo, de receio, e ela fica, eu sinto que ela tá ficando com, mesmo sendo tonalizante, mesmo liberando, eu digo pra ela, eu quero você com juízo bom. Se você não vai ficar à vontade, tranquilo, não faça, entendeu? Mas que é tranquilo de fazer, não adianta nada liberar se a paciente vai fazer morrendo de medo. Marina, outra coisa que se faz muito hoje é a questão da unha em gel, né? Então, a unha em gel, assim, eu acho que... E os cílios? Então, assim, para o parto também, né? As anestesistas amam. E assim, elas perguntam muito, mas tem alguma coisa, tem algum problema a ter? Não existem estudos que comprovem riscos, né? Mas, assim, é outra coisa que eu sempre deixo, eu empurro, passo a bola para vocês. Da parte da gente, teoricamente, não existem riscos, né? A questão que a gente vê é a exposição à radiação numa fase da mulher que ela tá propensa a muitas manchas. Isso. Né? E com relação a cílios, assim, a gente não recomenda. Eu até brinco porque, assim, eu sou casada com um oftalmologista, então ele também não. Então, lá em casa, não tem essa possibilidade. A recomendação não é cílios. Mas qual é o risco, né? A paciente está sensibilizada, é uma fase que a pele está muito sensível, e ela fazer dermatite em pálpebra. E aí a abordagem na grávida, ela é um pouco diferente. Então, se possível, não fazer. Mas a gente sabe que mexe com autoestima, com muita coisa, a mulher fica com aquele receio, mas enfim, no geral, a gente evita. De preferência, né? A gente... Eu acho que foi quase tudo, né? Fala muita coisa. Muitas perguntas. São muitas perguntas, muitas. Eu acho que as pacientes trazem muita coisa. Trazem muita coisa. Eu digo, olha, tem uma doutora Marina ali, que pertinho, que lhe atende. Limpeza de pele, essas coisas. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Limpeza de pele pode? Vamos lá, limpeza de pele, se a gente for genérico, ver... Vamos assim, né, o que seria, vamos conceituar a limpeza de pele. Em relação à limpeza de pele seria o quê? Extração mecânica de comedão. Marina, traduza. De retirar cravo. Então, numa mulher grávida, talvez a abordagem do tratamento, do cravo, dessa lesão inicial da acne, seja melhor com alguns cremes do que eu inflamar essa pele, né? Quando a gente fala numa limpeza de pele, que tem aquele efeito relaxante, que aí já é tipo uma drenagem, que passa um hidratante, aí pode, a partir de quando vocês liberam drenagem, que se eu não me engano é a partir do terceiro, lá para as 12, 14 semanas. Isso. E aí pode. Lembrando que não pode se expor aos ativos que eu já expliquei. Não pode ter ureia, não pode ter glicólico a mais de 10%, não pode ter retinoide, não pode ter ácido salicílico e alguns outros ativos. Mas se for relaxante, um cremezinho... Massagens são ótimas, né? Tá ótimo. E faz bem, né? Muito. Às vezes é o momento que a pessoa tem para descansar, né? Um pouquinho. A rotina. Relaxamento. Você pega com alguma frequência? Eu já peguei alguns casos, principalmente em adolescente, de acne generalizada na gestante? Na gestante. Eu peguei, acho que uns 3 casos já. Que é muito difícil o tratamento. São acne no corpo inteiro. Às vezes começa... Você fala em dorso, barriga, entendeu? Pega coxa, não é comum. Eu peguei, acho que só uns 3 casos. Mas menos frequente. E é uma abordagem que é mais complexa, porque a gente não vai falar só de creminho. A gente vai precisar entrar com medicações, e aí a gente precisa realmente discutir com a obstetra, porque algumas medicações não são possíveis na gravidez. Se essa paciente não tivesse grávida, a gente entraria com opções mais rápidas. Estando grávida, aí a gente tem que ter uma abordagem por via oral mais específica. E muitas vezes é uma paciente que tem algumas outras alterações. Às vezes ela tem uma hidradenitis junto, vale lembrar que é uma paciente da... A gente tem que lembrar que a acne, ela faz parte de uma tétrade de oclusão folicular. Tem a acne, tem o cisto pilonidal, tem hidradenite e tem foliculite, né? Que é a Loriana da nuca. E aí, quando a gente fala dessa acne, muitas vezes é uma mulher que tem uma acne
e tem uma hidradeniite junto. Então, às vezes, ela tem uma acne no rosto, que veio muito severa, mas ela tem hidradeniite. Enfim, é uma abordagem muito específica, individualizada para esse caso. É um pouco mais dramática a situação, mas... A gente precisou usar antibiótico, não só uma vez, durante uns 3 episódios. Teve um momento que a gente precisou, inclusive, usar um pouquinho de corticoide também, para diminuir aquela, porque ela estava extremamente inflamada. Mas foi bem complicado. E ela, assim, a parte de autoestima... No chão. Que ela não consegue, é inteira, né? Enfim, e é aquelas acnes bem inflamadas. E além da autoestima, tem a questão da qualidade de vida. Porque por ela ser inflamada, é uma lesão extremamente dolorosa. Pois é. Então, se ela estivesse aqui na posição que a gente tá, ela estaria desconfortável, porque dói. Ela não poderia usar uma blusa branca, porque às vezes sangra, rompe a lesão. Então, ela fica acanhada de sair. Então, assim, mexe muito, muito com a mulher mesmo. E isso impacta na gestação, seja pela própria doença, medicação, quanto Com certeza. Pela forma que a mulher se sente, né? Realmente ela fica muito com o humor muito afetado. Fica triste mesmo, a gente fica bem... Já viu de tudo. Tive um paciente recente com melanoma pós-parto. 2 meses pós-parto. Tem história familiar, e aí surgiu, nessa de surgir as manchinhas, surgiu umas que fica... Na hora que ela foi fazer, existe um scanner, é tipo um scanner, não? É um photofinder, que é mapeamento corporal. Isso. Na consulta nós temos o dermatoscópio, que ele amplia em 10 vezes a lesão. E a gente mapeia mais individualmente em prontuário. Existe o Photofinder, que é uma máquina que ela faz o mapeamento numa proporção maior. Tanto ela faz o macro, eu tiro a foto do paciente aqui, e aí já mapeia todos os sinais. Então, tem ali, digamos que ele tinha 23 sinais nas costas. Aí já vai sair 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a gente faz a dermatoscopia individual de cada um. E fica registrado. Quando o paciente volta, a gente já sinalizou. O sinal 7, ele tem características atípicas. Então, esse vai ser o primeiro que a gente vai olhar. Entendi. E aí, mas a gente vai olhar todos, né? Enfim. Sim. E aí, nessa alteração, a gente, às vezes, já retira. E aí, tem indicações específicas. Paciente que tem histórico pessoal ou familiar de melanoma, múltiplos nevos. Então, tem algumas... Não é todo paciente que passa pelo Photofinder, né? Tem indicações específicas. Mas é importante essa orientação, porque como ela já teve, ela aumentou muito a quantidade de manchinhas de névoas durante a gravidez, e aí ela teve essa noção e procurou, e realmente um deles era melanoma. Olha aí. Paciente jovem, 35 anos. A localização. Doce, eu acho. Viu? Os microfones estão abertos. Se você quiser dar mais algum recado, deixar mais algum Quero super agradecer. Foi muito ótimo, bacana. Não poder ajudar aqui no consultório, né? A parceria é eterna. E realmente, muito obrigada. Não só por hoje, mas pela gestação super saudável de Alice que vocês proporcionaram. E até o próximo Baby, né? Dia. Ou até o próximo podcast. Quem vier primeiro, né? Quem vier primeiro. Obrigada, Marina, de verdade. Obrigada, foi ótimo, foi excelente. Valeu. Quem tiver mais dúvida é procurar entrar em contato tanto com a Marina ou lá na clínica também, né? E da clínica, a sua é Marina? É o meu pessoal, @Marina Luiza. Tem um link que tem todas as marcações. Que é o nome da clínica também. É chique. Melhor. Obrigada, Marina. Obrigada. Obrigada. Foi ótimo.